Tirar a vida de alguém é, sem dúvida, o crime mais grave previsto na nossa lei. Mas o que a lei realmente quer dizer com homicídio? E como ela decide a punição para um ato tão definitivo? Hoje, a gente vai mergulhar fundo no artigo 121 do Código Penal para desvendar como tudo isso funciona, do caso mais simples ao mais complexo. A gente vai começar com o básico, a definição pura e simples. E a partir daí vamos explorar as camadas, as diferenças que mudam tudo. O que vamos ver é como um mesmo ato, o de tirar uma vida, pode ter consequências radicalmente diferentes. Tudo depende da intenção, do motivo e até do jeito como o crime foi cometido. Parece simples demais, né? Mas toda a gigantesca e complexa lei sobre homicídio no Brasil começa com só duas palavras: matar alguém. Essa é a semente de tudo. É dessa simplicidade que nascem todos os detalhes e todas as complicações que a gente vai analisar agora. Então, vamos direto ao ponto. Tudo começa aqui, no homicídio simples, que é a base, o alicerce de todo o artigo 121. A lei pega essa frase matar alguém e a desmonta em 4 peças que são obrigatórias. Pensa numa receita com 4 ingredientes. Primeiro, o ato de matar. Segundo, o agente, ou seja, quem comete o crime. Terceiro, a vítima, que tem que ser um ser humano vivo. E, claro, o resultado final, a morte. Se faltar qualquer uma dessas peças, para o direito não foi homicídio. E a punição para esse crime, na sua forma mais básica e intencional, fica entre 6 e 20 anos de prisão. É bom guardar esses números, porque eles vão ser a nossa régua para comparar todo o resto que vem pela frente. Agora a gente chega num ponto que, olha, talvez seja a divisão mais importante de toda essa história. A diferença gritante entre matar porque queria matar e matar por acidente, por um descuido. O ponto-chave aqui é a diferença entre dolo e culpa. No dolo, a pessoa ou queria aquele resultado, a morte, ou no mínimo assumia o risco de que acontecesse. Sabe, é a famosa intenção de matar. Já na culpa, não existe essa intenção. A morte acontece por um vacilo, por imprudência, negligência ou falta de habilidade técnica. E o peso dessa diferença fica escancarado quando a gente olha para as penas. No homicídio culposo, aquele sem querer, a pena vai de 1 a 3 anos. Agora compara isso com os 6 a 20 do doloso. Fica óbvio que para a lei a intenção é o que mais pesa na balança. Mas a lei também não é cega. Ela entende que até mesmo um homicídio intencional pode acontecer em situações extremas que, sem justificar o ato, o tornam um pouco menos repreensível. É o que a gente chama de homicídio privilegiado. A lei aponta 3 caminhos bem específicos para isso. O primeiro é agir por um motivo de relevante valor social, algo que a sociedade veria com bons olhos. O segundo, por relevante valor moral, que é uma coisa mais pessoal, como a eutanásia para acabar com o sofrimento de alguém muito querido. E o terceiro, que é o mais comum nos tribunais, é agir tomado por uma emoção muito forte logo depois de ter sido provocado injustamente pela própria vítima. E quando uma dessas situações fica provada no processo, o efeito é direto na pena. O juiz pode diminuí-la de 1/6 a 1/3. É a lei reconhecendo que as circunstâncias, o contexto humano por trás do crime também contam. E muito. Bom, agora a gente vai para o outro lado da moeda. Se existem situações que aliviam a pena, também existem aquelas que tornam o crime infinitamente pior. São as famosas qualificadoras. E aqui o salto na pena é gigantesco. A gente sai dos 6 a 20 anos e vai para 12 a 30 anos de prisão. É a forma da lei dizer que esses homicídios são intoleráveis, que eles ferem a sociedade de uma forma muito mais profunda. A pergunta que fica é: o que exatamente eleva um crime a esse patamar de gravidade? A resposta está tanto no motivo, no porquê do crime, quanto na forma, no como ele foi executado. A lei olha primeiro para os motivos. Alguns são vistos como tão baixos, tão vis, que já qualificam o crime. Matar por dinheiro, por exemplo, é um motivo mercenário. Matar por um sentimento nojento, como vingança, inveja, ganância, é um motivo torpe. E matar por uma razão totalmente desproporcional, uma besteira, tipo uma fechada no trânsito, é um motivo fútil. Mas não é só o motivo. A forma de matar também conta. E muito. Se o método causa um sofrimento extra e desnecessário na vítima, como usar veneno, fogo, tortura, a pena sobe. O mesmo vale se o jeito de matar coloca outras pessoas em perigo ou se é uma tática covarde, como uma emboscada que não dá à vítima a menor chance de se defender.
E dentro desse universo de crimes mais graves, de qualificadoras, existe uma que, pela sua urgência e gravidade social, ganhou um tratamento todo especial na nossa lei: o feminicídio. O feminicídio é isso, matar uma mulher pela simples razão de ela ser mulher. E repare bem na pena, de 20 a 40 anos. É a mais alta de todas. Isso mostra que o legislador não enxerga isso como apenas mais um homicídio qualificado, mas como um crime com uma identidade e uma gravidade próprias. E para não deixar dúvida, a lei explica o que quer dizer por razões da condição de sexo feminino. Basicamente, são duas situações: quando o crime rola dentro de um contexto de violência doméstico e familiar, ou quando a motivação é o puro ódio, o menosprezo, a discriminação contra a mulher. Ok, a gente já entendeu os vários tipos de homicídio. Mas como um juiz decide se a pena vai ser de 12, 15 ou 30 anos? Como é que se faz essa conta? Antes de mais nada, um ponto importante. E se a pessoa tentou matar, mas por alguma razão não conseguiu? Se a intenção era matar, mas a morte não aconteceu por motivos que não dependiam da vontade dela, isso é uma tentativa. A punição é a mesma do crime que deu certo, só que com uma bela redução na pena. Esse cálculo tem um nome técnico, dosimetria da pena, e funciona como uma receita de bolo em 3 etapas. Primeiro, o juiz define uma pena base, olhando as circunstâncias do crime e do réu. Depois, ele ajusta essa pena para cima com as agravantes e para baixo com as atenuantes. E, por fim, aplica as causas de aumento ou diminuição de pena, que são frações que a própria lei já define. E quando a gente coloca tudo lado a lado, a imagem fica muito clara. Essa tabela resume a nossa jornada. De uma pena que pode ser de 1 aninho, por um descuido, até uma que pode chegar a 40 anos, do caso do feminicídio. Fica nítido que a lei não julga só o resultado, a morte. Ela tenta medir a intenção, o motivo e a crueldade por trás de cada vida perdida. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Ao colocar penas tão diferentes para um mesmo resultado final, a morte de uma pessoa, o que a lei está de fato tentando pesar? É a ação em si? É a intenção que estava na cabeça de quem agiu? Ou é o impacto que aquele ato causa em toda a sociedade?